Mais um dia aqui gravando vídeo pra vocês e olha só, mudei meio que de lado as coisas aqui. Vocês estão no canal Irmão Mais Velho, prazer, eu me chamo Ângelo Bertier e é isso aí, bora lá conversar sobre se você está olhando a sua vida com os seus olhos ou com os olhos da sua família. Eu sei que existem vários contextos na sua vida e na vida das pessoas que estarão assistindo a esse vídeo. O que acontece? É muito importante para que você entenda o contexto da sua vida e veja se isso tem significado ou não para a mesma. Tá? O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas que eu falar aqui vai fazer sentido para ti, outras não. As que não fazem sentido, você descarta. As que fazem sentido, você internaliza e vê se faz sentido você colocar isso em prática na sua vida. Se você também, mesmo vendo que isso poderia te ajudar e não quer colocar isso em prática na tua vida, tanto faz. Você tem o direito de fazer isso, ok? Então bora lá pro vídeo que vai ser bem interessante o que a gente vai falar aqui. Lembrando, esse meu canal aqui não tem pausa, tá? Não tem edição, nem nada. A ideia desse canal aqui é criar um vínculo com vocês como se eu fosse um irmão mais velho, ensinando alguma coisa se for preciso, tá? Então bora lá pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreve no canal para me ajudar a chegar a 100 inscritos aí, que a gente tá quase chegando. E também comenta aqui nos comentários alguma dúvida sobre a tua vida, sobre qualquer coisa que esteja relacionada ao sentido da sua vida, tá? Então bora lá, vamos falar sobre o porquê que existe meio que uma maldição que a sua família carrega e que vai chegar até você. Em algum momento da tua vida, tu já se deparou com isso, onde que você percebeu que você reagiu, falou ou se comportou da mesma forma que o seu pai ou que a sua mãe. Ou até mesmo viu algumas coisas ou pensou da mesma forma que o seu pai e que a sua mãe. Eu quero dizer que isso daí é bem comum que aconteça, porque é exatamente isso que vai acontecer. Muito difícil uma fruta vai cair longe do pé da árvore. Muito difícil, tá? A não ser que exista outros contextos em sua vida, como por exemplo, você foi separado da sua família muito cedo, ou seja, antes mesmo de ter aquela ideia de família, né, o pai, a mãe e tudo mais. Então, aí você já pode perceber que vai ter uma diferenciação. Ok? Talvez esse contexto não entre muito nessa área, tá? Mas o que eu quero dizer aqui? Muitas das vezes a gente vai reagir ao mundo da mesma forma que os nossos pais, porque foi de lá a nossa primeira experiência de vida, foi no grupo familiar. Depois vem o grupo da escola, depois o grupo do trabalho, também vai ter os grupos de amigos e tudo mais. Mas o grupo familiar vai ser o que vai se estender praticamente pelo resto das nossas vidas. É no grupo familiar onde que a gente vai entender o nosso dever, os nossos direitos, o que a gente deve fazer com a nossa vida, como a gente deve respeitar as pessoas e como principalmente reagir às nossas vidas perante aos nossos acontecimentos diários. Então, já que foi ensinado isso, a gente vai levar, internalizar isso praticamente pelo resto das nossas vidas. Ou seja, a gente vai olhar para o mundo com os olhos dos nossos pais. Isso é ruim? Depende do contexto familiar. Eu sempre vou deixar muito claro isso, que o contexto vai influenciar muito e muito nas nossas vidas, ok? Por que eu digo isso? Uma família bem estruturada, muitas das vezes é interessante que você leve realmente a visão dos seus pais consigo. Já visões onde que perturbam a sua ideia, a sua idealização de mundo e tende a te dificultar a entrar na vida e a entender mais como é que ela funciona, aí sim você para e olha só, eu não quero ver o mundo com os olhos do meu pai. Eu não quero ver o mundo com os olhos da minha mãe. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, o seu pai, ele é muito rude, o seu pai, ele brigava muito com a sua mãe, ele talvez batia na sua mãe, talvez ele bebia muito e você começa a repetir esses padrões, porque é muito fácil a gente repetir padrões. Entende? O Freud ele fala muito sobre isso, que é o conceito de compulsão à repetição, que é a tendência dos indivíduos repetir experiências dolorosas ou destrutivas. Em um contexto familiar, eu estou lendo agora, tá, galera, porque eu estava estudando sobre isso, em um contexto familiar, isso pode ser visto como repetições de padrões destrutivos que atravessam gerações. O trabalho terapêutico, segundo Freud, pode ajudar a pessoa a reconhecer esses padrões e a interromper
esses ciclos. É muito importante que você interrompa esses ciclos. Só que somente você vai conseguir interromper esses ciclos se você se visualizar de fora. E essa é a parte mais difícil na terapia, ok? Uma das partes, tá? Não é a mais difícil. O que acontece? Eu vou dar esse exemplo novamente que eu já dei aqui no canal. É muito difícil você visualizar o seu problema estando dentro do problema. Você muitas vezes já deu conselhos para o seu amigo sobre relacionamento, sobre dívidas, sobre problemas familiares e foi muito fácil resolver o problema dele. E na maioria das vezes ele não estava reconhecendo esses problemas, né? E tu olhou de fora e percebeu, cara, não, tu tá errando nisso aqui. Aí ele olhou e falou, cara, verdade, eu poderia ter olhado desse jeito. Entende que é muito mais fácil a gente resolver um problema quando a gente está fora dele? É por isso que muitas vezes a gente vai continuar olhando a vida com os olhos dos nossos pais, porque a gente nunca consegue se olhar na terceira pessoa vendo os nossos problemas, se distanciar dos nossos problemas, visualizar eles como, literalmente, um visualizador, alguém que está ali visualizando os nossos próprios atos. Porque somente dessa forma a gente vai conseguir ver aonde que a gente está errando, aonde a gente está repetindo os padrões e como corrigi-los. Ah, mas Ângelo, como é que eu faço isso? Parando. É isso. A nossa vida, ela é assim, ó, rápida demais. Está acontecendo muitas coisas. Você não tem tempo para analisar os seus problemas. Você tem tempo apenas para tentar corrigi-los ou tentar fazer com que eles desapareçam da sua vida. A gente tende a nunca olhar para os nossos problemas para tentar resolver eles genuinamente. Por que isso acontece? Porque na maioria das vezes isso demanda tempo, demanda a sua mente tornar isso vivo para que você consiga analisar isso. E como é que a gente consegue ter esse tempo? No tédio. Pois é, quantas vezes você já se pegou no tédio nesses últimos dias? Mas tédio de verdade. Não é aquele tédio onde que tu fala, tô com tédio, e rola um Reels e tudo mais. Não, é tédio de verdade. É naquele momento onde que você está sem celular, onde que você está sem Wi-Fi, onde você está caminhando na rua. Este é o momento onde você tem que parar para analisar os seus problemas e tentar corrigi-los na terceira pessoa, e não na primeira pessoa. Porque quanto mais você ficar enfiando coisa na sua vida, sem ao menos tentar olhar para os seus problemas, você não vai corrigir. Porque você está fugindo desses problemas. Chega uma hora do seu dia que esses problemas venham na sua mente e uma das primeiras coisas que você vai fazer vai ser pegar o celular e repetir o mesmo padrão. Que é procurar algum entretenimento no Reels e tudo mais. Então, vê que isso é uma problemática? A gente tende a repetir padrões sem ao menos a gente perceber. Isso é estudo, isso é fato. Fato assim eu posso colocar como fato, será? Fato é, porque realmente existe. Mas vai acontecer em todas as famílias? Vai acontecer em todas as pessoas isso? Novamente, não. São contextos. Mas tem uma grande chance de acontecer sim. E na maioria das vezes vai acontecer. Só que vai depender do contexto, se isso vai ser um agravante na sua vida. Se você percebe que você não parece estar comandando a sua vida de uma forma racional ou de uma forma verdadeira da sua essência, talvez seja o momento de você visualizar e perceber que você não está vendo o mundo com seus olhos, e sim com os olhos da sua família. Entende? Então, se você quer se distanciar, quando você começa a perceber que você está se tornando uma pessoa agressiva, como seu pai, você está na hora de perceber, eu estou repetindo os padrões do meu pai. Eu não quero tratar a minha futura esposa ou o meu futuro marido da mesma forma que o meu pai ou a minha mãe tratava o cônjuge deles. Ou a mesma forma com que os meus pais tratavam o dinheiro. Da mesma forma que os meus pais tratavam as pessoas. Entende? Então, é apenas dessa forma. Você precisa de um tempo para refletir e tentar corrigir esses erros de fora, analisando de fora, se distanciando desses problemas ou até mesmo tirando eles da sua mente, colocando eles num papel. Você precisa
externalizar esses problemas. Você precisa ou conversar, se você não tem com quem conversar, converse sozinho. Se você não quer conversar sozinho, não quer conversar com alguém, externalize esses pensamentos em palavras de texto. Pode ser no digital ou principalmente numa folha de caderno. Externalize esses problemas. Escreva o seu problema detalhado no caderno. Dessa forma, quando você externaliza esse problema, você retira da sua cabeça. Porque a sua cabeça está preocupada em sobreviver, em comer, em fazer as coisas, se entreter, fazer as coisas fisiológicas e tudo mais. Cara, estudar, trabalhar, várias outras coisas. Você acha mesmo que você gostaria de ter tempo para analisar um problema? Não, a gente foge do problema, é normal. Mas desde que você coloca esse problema no caderno, você vai conseguir externalizar e em uma pequena ou uma porcentagem um pouco alta, você vai conseguir se colocar de fora para tentar resolver esse problema. Então vamos supor que você tem um problema com alguma mina, ou com um problema de financeiro, ou um problema de nervosismo, de raiva, de excesso de violência. Coloque esse problema no caderno, analise da onde que ele está vindo, porque na maioria das vezes os problemas estão internalizados na nossa mente, no que a gente é e no que a gente aprendeu. Veja da onde que você aprendeu essas situações e por que você está repetindo esses padrões. Veja a raiz desses problemas. Por quê? Somente dessa forma, quer dizer, não somente dessa forma, existem outras formas, você vai conseguir analisar isso e fazer com que você não repita da próxima vez. E se você repetir novamente, entenda que aconteceu de novo e faça novamente a mesma coisa. Analise o porquê você errou de novo. Perceba que você é humano e você vai errar de novo, mesmo que você estudou por que acontece aquilo, vai errar de novo e de novo. Daqui a um tempo, depois que você começar a analisar tudo isso, você vai começar gradativamente a errar menos. Até que chegue um ponto onde que você comece a construir novos tipos de valores na sua vida através de estudos, ensinamentos, ou seja, ensinar outras pessoas também, ou até mesmo aprender no seu cotidiano, você vai criando novos valores, você vai criando novas ideias sobre aquela visão de mundo que os seus pais tinham para você. Entende? Então essa vai ser uma das melhores formas de você conseguir lidar com seus problemas ou lidar com a visão do mundo dos seus pais. Claro que, novamente, contexto, se a visão do mundo dos seus pais ser interessante e você gostar, não tem problema nenhum, a não ser que eles estejam atrapalhando a sua vida. Aí sim você começa a perceber se isso vale a pena carregar para a sua vida, ok? Muito obrigado, se inscreve aqui no canal, se você tem algum problema, cara, comenta aqui nos comentários, vamos tentar se ajudar, às vezes as pessoas comentam também nos seus problemas e tudo mais. Tamo junto, muito obrigado e valeu!